Nossa, essa sala bem cheinha, eu estou ficando meio... Que bonito está todo mundo aqui. É um prazer estar aqui com todos e todas para a gente apresentar essa pesquisa que a gente fez nesses últimos 3 anos, sob a orientação do professor Marcos Neira, que chama Desafios e Possibilidades do Currículo Cultural no Triênio Pandêmico. Antes de começar, eu queria pedir licença para as pessoas que desencarnaram por causa da Covid-19 nesses últimos tempos e dizer para todos e todas que esse trabalho se dedica à sua memória e também se pretende no campo do afeto, do cuidado e da sensibilidade. Eu falo afeto, cuidado e sensibilidade olhando para o Marquinhos, justamente por causa do que o Marquinhos fez, Marcos. Antes da qualificação, a gente passou, lembra, o texto para o grupo, a gente não chegou a fazer o grupo GPF, tá, gente? A gente não chegou a fazer um momento de debate do texto, mas o Marquinhos foi super sensível e me mandou uma mensagem, foi uma das primeiras vezes que a gente conversou, e disse, tá faltando você, eu não estou te vendo nesse texto. Então, ele foi super... Vamos lá, fala um pouco sobre você. Pode passar, por gentileza. E aí, eu trago nas primeiras linhas, nas primeiras páginas da minha dissertação, um pouco sobre mim. E aí, tem uma galerinha que já me conhece há muito tempo, tem pessoas que acabaram de me conhecer agora, e as pessoas que já me conhecem há mais tempo sabem que eu sou dentro da música, né? Bem dentro da música. E uma música que é essa Tudo que Faço para Ser, do Teatro Mágico. Ela fala um pouco sobre o que eu sinto agora para falar para vocês aqui. Eu vou pedir licença para ler um trecho dessa música, que é: experimentar antes de querer intuir o tempo. Nada passará em vão e nem tão pouco desaparecerá. Eu sou tudo que faço para ser. Quem eu sou? Tudo que faço para ser. Então, nessa tela, vocês estão vendo aí, o que tem de laranja é tudo que eu experimentei em Juiz de Fora, dentro da UFJF. Aí tem a FACED, um pouquinho de psicologia. Esse MGM aí é o Movimento Gay de Minas. O MUDC é o Movimento Universitário em Defesa da Diversidade Sexual. O PIBIC é a IC que você chamou aqui, né? O GFLI, que é o grupo que o Wilson coordena lá. A gente diz que é o GPF de Minas. Depois o Wilson vai me corrigir aí. E os que estão em amarelo, não sei como é que está dando para vocês verem, parece que é um outro laranja, né? Então, um negócio meio diferente aqui. São Paulo, então, o que eu experimentei. E aí eu preciso dar uma paradinha para explicar, tem muito mais Juiz de Fora ali, né? Mas é porque foram 11 anos de faculdade, então deu tempo de experimentar muita coisa, né? E aqui são 3 anos. Então, o pai é o que a gente estava conversando, Tefão, sobre o estágio. Então, eu fiz o estágio com o Marcos, o futsal da Pedago, o Levante Vasques, depois a gente conversa um pouco mais sobre isso, o GPF e também a tutoria, que eu tive o prazer de trabalhar 1 ano com a Carol. Então, tudo isso, gente, é quem eu sou, é quem eu estou, e hoje eu me vejo aqui muito, muito feliz de estar compartilhando essa pesquisa. Pode passar, por gentileza. Eu passei no processo seletivo da pós no ano de 2019, então a gente ainda não tinha a pandemia, só que eu passei para o ingresso no segundo semestre de 2020. E aí, segundo semestre de 2020 já estava tudo bem estranho, né? Essas sensações esquisitas. E aí, quando eu chego em São Paulo, o Marcos percebe, né, essa minha inquietação, porque eu passei com um projeto que não era esse, né? Então, não tinha como eu adivinhar que ia ter pandemia, né, gente? Eu passei com um projeto que era para estudar a educação física na área de linguagens e a relação na BNCC, e o Marcos falou, bora estudar a pandemia, porque seu jeito inquieto e militante
pode nos ajudar a entender o que está acontecendo, porque a gente vai precisar fazer isso, né? Então, essas inquietações, né, da Covid-19, porque é isso, né? Não tem como uma pandemia tá acontecendo, um monte de gente morrendo, a gente precisa ficar em isolamento social, e aí tudo isso. Bora, então valeu, vamos embora, vamos estudar. E aí a gente fez essa pesquisa durante esses 3 anos, pensando como que fica a escola nesse contexto, porque a gente teve que ficar isolados. Como que fica a educação física nesse contexto, porque a gente ainda tem esse estigma, a gente está com bastante pedagogo aqui, né, gente? E algumas que já entendem do que a gente está falando e outras que estão chegando agora, né? Como é que fica a educação física nesse contexto todo? E aí essas foram as inquietações que foram nos movendo para trabalhar com essa pesquisa, né? Aí a gente vê o crescente negacionismo científico, a questão da desigualdade ampliando, e aí a gente vendo quem são os corpos que morrem de Covid, quem são os corpos que têm condições de continuar vivos, né? Mesmo com uma situação de questão de saúde global, né? E aí, por falar em saúde, vem a questão da saúde mental. Que aí um dado que eu trouxe para a gente pensar é que logo no primeiro ano, logo nos primeiros 3 meses, a OMS lança que houve um aumento de 25% nos casos de ansiedade e depressão. Então, é um momento, e durante toda a escrita da dissertação, eu fico falando, gente, bora pensar um pouco sobre a questão da saúde mental, e eu faço parte dessa estatística, tendo sido diagnosticada com transtorno do pânico recentemente, mas bora, depois a gente fala sobre isso, pauta para terapia, né? Por favor, Marcos. E aí, pensando, né, tudo isso, a gente precisa entender que tudo impacta na sociedade. Então, a gente pensou em colocar, né, sociedade pandêmica. O que a gente percebe, assim? Tudo mudou muito rápido, muito rápido. A Covid-19 foi descoberta em dezembro de 2019. E aí a OMS já decreta a emergência de saúde pública, né, de importância internacional. Dezembro de 2019. Quando dá março de 2020, já é o decreto da pandemia. Então, o que significa a pandemia? Qual é a diferença, né, entre a emergência e a pandemia? Para ser uma pandemia, tem que estar em todos os lugares do globo, então todos os continentes. Assim que chegou em todos os continentes, e o último continente foi a gente aqui, foi decretada a pandemia, e a gente ficou assim, o que a gente faz, né? O que vamos fazer? Cadê vacina? Tem fármaco? Não tem fármaco? E aí uma das coisas que a gente percebeu pesquisando foi esse avanço das ciências biomédicas, da engenharia de bioprocessos, pelo seguinte: a primeira pandemia que se tem notícia é a pandemia. Então, a gente colocou ali entre 30 e 40 anos para desenvolver uma vacina. E aí, a Covid-19 vem. E por causa de tudo isso, e aí vem a produção da memória, né, amiga, que a gente sempre fica falando disso, porque
qual que é a importância disso? Foram acontecendo determinadas coisas e as pessoas já estavam assim, não, pera lá, a gente já tem isso aqui, a gente já descobriu isso aqui, deixa guardadinho, porque se acontecer de novo, a gente vai usar. Então, por causa disso, a gente só levou 8 meses para poder ter uma vacina para a Covid-19, para o vírus SARS-CoV-2. É difícil falar esse negócio, não consigo falar. SARS, tem que falar um pouco paulistano, SARS-CoV, assim, meio difícil de falar. E aí, para a gente esperar essa vacina, a OMS lança para a gente os protocolos de segurança sanitária, aquela coisa, né? Vamos fazer lockdown. Todo mundo começou a falar inglês do nada também no rolê. O lockdown, vamos fechar tudo, vamos fechar ou diminuir o trânsito entre fronteiras, vamos usar máscara, vamos ficar em casa, e aí vem a questão do fica em casa ou vai para a rua trabalhar? Aí é essa economia versus saúde, né? Quem pode ficar em casa? Quem não pode ficar em casa? O que a gente prioriza? A gente prioriza a economia ou a gente prioriza a saúde? A gente viu que muitos países priorizaram a saúde, mantiveram, né, deram condições para que as pessoas ficassem de fato em casa, enquanto os países de extrema direita, inclui-se o Brasil aqui, né, nesse país de extrema direita, a economia foi priorizada. Então, a gente vê, e aí isso ancorados nos dizeres do Bembe e do Safato, que a gente viu uma necropolítica em curso dentro do país. E o Bembe fala sobre necropolítica e o Safato fala sobre o necroestado. O que seria a necropolítica? Bem rapidinho, né? Essa questão de controlar quem pode viver, quem deve morrer. E aí o Vladimir Safato, ele diz que o Brasil sempre operou nessa lógica do necroestado. Então, essa decisão de quem pode morrer, quem pode viver. E a gente viu aí que o governo do agora inelegível operou nessa lógica do necroestado. Pode passar, por favor. Então, toda essa situação, como eu disse mais cedo, né, a gente optou por estudar a pandemia porque a gente realmente estava preocupado com o que estava acontecendo, né? A gente objetivou entender quais seriam os desafios e as possibilidades do currículo cultural durante a pandemia, né? Então, assim, eu estou falando mais para a banca, eu levaria mais tempo para explicar o que seria o currículo cultural para algumas pessoas que não estão habituadas, né? Então, estou entendendo que vou dar uma cortada, qualquer coisa a gente fala isso depois, dependendo de como que a gente vai trabalhar com a banca depois. Então, a gente buscou investigar quais que seriam os desafios e as possibilidades do currículo cultural durante a pandemia. Então, a gente procurou, em relatos de experiências, em vídeos e em entrevistas, saber como que foi colocar o currículo cultural dentro dessa sociedade pandêmica que a gente falou agora há pouco também. O que a gente teve como fundamentação teórica? Os estudos curriculares, e aí aqui vale dizer que a gente entende o currículo não como um documento, a gente entende como política, e que a gente também entende que a educação não é neutra, de jeito nenhum. Então, a gente também está dentro dessa lógica, fundamentado nas teorias pós-críticas. E o currículo cultural, todas os escritos que a gente tem dos nossos colegas, do Marquinhos, por exemplo, da Marina, da Aline, pessoas que fazem o currículo cultural dentro das escolas e nos relatam como é. E também a epistemologia do currículo cultural, que diz
quais são os campos de inspiração, quais são os princípios ético-políticos e quais são as cenas didáticas. Acho muito chique esse negócio de cena didática, olhando para as autoras aqui. Muito chique, muito bonito. Pode passar, por favor. E aí, para a gente chegar nos objetivos, e eu esqueci de dizer também que um dos objetivos era a produção de memória, né? Eu falei agora há pouco que a gente teve esse avanço nas ciências biomédicas justamente por causa dessa produção de memória. Então, o que aconteceu durante esse período que a gente conseguiu ver? Que foi um monte de coisa acontecendo sem a gente ter entendido, sem a gente saber o que aconteceu na outra pandemia do século passado. A gente não tinha esses documentos, né? Então, uma das coisas que a gente se propôs é a produção de memória para vai que a gente tem que lidar com uma pandemia mais para frente, ou as pessoas que tiverem mais, e a gente não tiver mais aqui nesse planeta, né? Olha, foi assim que a gente lidou. Então, enfim, para a gente chegar, pode deixar, por favor, Marcos. Para a gente chegar nesse, não, pode deixar, desculpa. Para a gente chegar nesses objetivos, a gente entendeu que a educação ela teve 3 momentos que a gente entendeu, né, Marcos? O ensino remoto emergencial, que foi logo no início. Vamos sair da escola, vamos fechar a escola. Então, a gente teve esse modelo de oferta de ensino. A gente teve logo em seguida a hibridização do ensino. Então, a gente teve volta de algumas pessoas para a escola no sistema de rodízio e logo depois a gente teve o retorno a 100% das aulas presenciais. Então, a gente dividiu bem para a gente entender e para a gente procurar saber as especificidades de qual momento, de acordo com a oferta do ensino. Então, a gente teve o remoto, virtual, o híbrido, que era virtual e presencial, e o presencial. Só que não dá para investigar 3 momentos de uma mesma maneira. Então, a gente optou pela bricolagem de métodos. E então, a gente mapeou e analisou os vídeos que foram produzidos pelos colegas e pelos colegas do GPF, foram produzidos e publicados no site. A gente viu os vídeos e viu os relatos. Durante o ensino remoto, a gente fez também uma pesquisa dentro da internet, chamada Netnografia. A gente procurou quais foram as produções e tudo mais, e a gente entrevistou. Eu coloquei ali entrevista narrativa nos 3 momentos, mas elas não ocorreram assim, eu vou entrevistar fulana ou fulano para falar sobre o ensino remoto emergencial. Eu vou falar com essa pessoa só para falar sobre o ensino híbrido. Não foi assim. Aconteceu esse método para os 3 momentos, mas foi aquela situação. A gente pensou numa questão disparadora e a gente pediu para que os professores e professoras falassem como que foi a experiência durante a pandemia e pediu para falar, como é uma entrevista narrativa, aquilo que mais tocava. Então, o que seria a entrevista narrativa? É uma entrevista que ela não é estruturada e ela nem é semi-estruturada. Ela parte de uma questão disparadora, uma negociação entre as pessoas, a pessoa entrevistadora e a pessoa entrevistada, onde a gente chega e fala, o objetivo da pesquisa é esse, e eu preciso que você me conte. E aí deixa a pessoa contar com o mínimo. Eu estou olhando para as pessoas que eu entrevistei, do tipo, foi isso que aconteceu, né, gente? Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. A gente, para transcrever da Aline, foram, tipo, 30 dias para transcrever da Aline. A gente chega e fala, olha, o objetivo é esse, e aí, então, eu preciso que vocês me contem o que vocês pensaram, o que vocês perceberam e experienciaram nesse tempo. Então,
Foi um método que atravessou durante todo o percurso, e a gente teve a etnografia na escola desta querida mestra Aline, em que a gente veio ver como que estava acontecendo o ensino híbrido. Então, eu tive lá com a Aline por 2 meses, acompanhando o TikTok e as ginásticas. Foi muito, muito, muito bom trabalhar com você nesse momento. Pode passar, por favor. E aí, isso aí eu roubei um pouquinho da nossa apresentação também, tá, Aline? O que a gente percebeu? Essas são as principais implicações didático-pedagógicas que a gente percebeu durante todo o período da pandemia, né? E mais, por início, a prática pedagógica ficou assim, cara, o que está acontecendo? Do nada eu tenho que sair, eu tenho que ir para um lugar que eu não estou acostumado. Então, foi uma tentativa e erro, né? Eu tentei transpor da escola para o virtual a minha aula, mas não deu certo, né? Não deu certo, por causa de especificidades mesmo. Uma coisa é a gente está aqui, eu estou vendo vocês. Vocês estão percebendo que eu estou olhando para vocês. Eu não estou olhando para a câmera. Eu não sei quem está lá. Eu não sei quem está do outro lado. Eu não sei como que aquela pessoa vai me ver. Imagina isso na educação básica. Quais são as crianças que estão lá? Educação infantil, como que pode, como que acessa. Então, teve essa questão da preocupação de como está sendo acessado, quem está acessando, como que a gente vai manter essa relação pedagógica, escola e estudantes, e foi um desafio gigante. A preocupação com a adesão e com o acesso também foi uma coisa que a gente percebeu bastante durante toda essa pesquisa, uma coisa que afligia. O Marcos, na época, estava como diretor da FEUSP e estava também da Escola de Aplicação. Ele acompanhou de perto essas questões de como que a gente oferta a condição de acessar, mas isso não garante que as crianças, jovens, adultos e adultas, idosos e idosas acessem de fato e deem um retorno. Então, isso foi uma implicação didático-pedagógica, e também teve aquela produção em massa de vídeo. Muito vídeo, muito vídeo, muito vídeo, muito vídeo. E uma nova faceta docente, que eu acho que vocês não vão pegar, que é o professor youtuber. Aquela questão da roteirização, da ambientação, do corte, da edição e de diversas coisas para conseguir fazer com que se mantenha esse contato escola, estudantes, conteúdo, estudantes, fez parte do cotidiano do professor que já não tem mais nada para fazer, né? Não tem mais nada, ainda vamos ter que aprender a fazer tudo isso, né? E os desafios com cada ferramenta que aparecia. Muita coisa aparecia. Trabalhando com a Aline agora, vamos trabalhar com Padlet, porque a Aline trouxe Padlet para a gente. Vamos trabalhar com a lousa, porque outra professora trouxe para a gente. E aí a gente vê que a Google vai e domina essas plataformas, domina esses recursos e faz o quê? Vão vender para as instituições. E estamos aí, ó, usando essa ferramenta. E a gente perguntou durante todo o tempo, e a vivência como fica? Porque a gente tem esse estigma de ser o componente curricular de movimento o tempo todo, de corpo o tempo todo, de espaço quadra, de espaço pátio, de espaço praça. A gente precisa do espaço, a gente precisa do corpo. Então, como é que ficou a vivência, né? E aí, uma das coisas que a gente tem tentado pensar é: será que a vivência é só mesmo a prática corporal, a gestualidade? Então, a gente ficou questionando isso.
ao longo do processo. Aí, assim, eu destaquei aqui algumas coisas, uma parte do texto para falar um pouco sobre o ensino remoto, né? Experimentações, novas configurações das práticas pedagógicas, ferramentas virtuais, protocolos de segurança sanitária, entre outras ações feitas ante as demandas e preocupações, possibilitaram, em alguma medida, a manutenção das aulas fora do ambiente escolar. Vimos que, como forma de manter o vínculo pedagógico com as e os estudantes, docentes enveredaram por caminhos extraoficiais, utilizando as redes sociais para alcançar o maior número de estudantes possível. A preocupação com a adesão, acesso e resposta às atividades moveu docentes no sentido de procurar alternativas de acesso de maneira propositiva e democrática, o que revela um compromisso com a educação escolar, que naquele momento enfrentava mais do que nunca uma série de ataques e questionamentos sobre a necessidade da existência da instituição escola. Foi nesse momento que aumentou muito a questão do homeschooling, de várias e várias outras propostas, do tipo, não precisa de escola, está todo mundo aqui, enfim. Pode passar, por favor. Nesse momento do ensino remoto, a gente percebeu essa dificuldade. Gente, o que está acontecendo aqui, né? Eu estou fazendo a proposta, só que eu não estou tendo esse retorno. Então, um traço distintivo do currículo cultural é a escrita currículo, né? Que é aquela coisa do vamos fazer todo mundo junto, e aí eu dependo de como que a turma vai reagir para eu poder conseguir propor uma próxima atividade, uma próxima coisa para fazer, né? E aí a escrita currículo ela fica um pouco mais travada no ensino remoto. Então, e também a questão da problematização, porque a problematização ela não acontece diante da turma toda. Às vezes, um comentário que se ouve assim de passar já é um gatilho para essa problematização. Então, a gente viu no ensino remoto um pouco dessa rigidez, e no ensino híbrido a gente já vê essa facilidade, né, de corpo, né, essa vivência do tipo, vamos ver o que está acontecendo aqui, vamos. Foi um pouco menos morosa a escrita currículo e teve mais possibilidades de problematização. E a gente também percebeu que desse momento do ensino híbrido, teve também aquele trabalho gigante de vou postar na plataforma e ainda vou fazer presencial. E uma coisa que a gente percebeu também foi que não adiantou nada o rodízio. Não adiantou absolutamente nada o rodízio. Por quê? O rodízio era uma bolha sanitária, né? Então vamos proteger as crianças, vamos colocar metade da turma vem num dia, a outra metade vem no outro. Só que 2 semanas depois já tinha criança que era para estar na bolha A, já estava na bolha B, e isso eu vi junto com a Aline lá na escola. E tinha criança que morava na mesma casa que a outra que estava na bolha A, mas aí essa estava na bolha B, ou seja, tipo, não adiantou muita coisa. E de repente, vamos juntar as duas turmas porque vieram 3 crianças só. Então, foi uma proposta interessante, mas que não funcionou, né? Então, teve retrabalho, teve mais uma vez a roteirização, a ambientação, produção, edição de vídeos e ter que dar a mesma aula presencialmente. Então, foi bem tenso ver esse momento da hibridização. Pode passar, por favor. E o retorno às aulas 100% presenciais. O que a gente viu? Todas as ferramentas que foram utilizadas, ou quase todas, estão sendo utilizadas também durante o ensino remoto. A gente tem, por exemplo, durante o ensino presencial. A gente vê, por exemplo, cenas de ampliação e aprofundamento, às vezes não dá, principalmente na cena de ampliação, não dá para o convidado ir, ou o convidado ir até a escola. Então, o que a gente faz? Um Meet. Naturalizamos o uso do Meet. Então, você não precisa ir até tal lugar, se for
muito difícil de levar, porque, gente, saída pedagógica é difícil pra caramba de fazer, né? Então, vamos fazer uma live. Então, a gente viu isso, batalhamos pra caramba, mas a gente está conseguindo utilizar no ensino presencial. E tem também a questão do fato que a gente percebeu também que voltou tudo ao normal. Não tem nada de novo normal. Voltou tudo ao cotidiano, demandas, coisas vão acontecendo. E, de repente, a gente já não está mais preocupado com a máscara, a gente já não está preocupado mais com o uso de álcool em gel, a gente não está preocupado mais com quantas pessoas vão para o banheiro ao mesmo tempo, a gente precisa fazer a escola circular. Então, o que acontece é a gente não demorou muito para voltar para o que a gente já conhecia na escola em tempos pré-pandêmicos, né? E a gente fez algumas inferências, fazendo todo esse estudo, de que absolutamente nenhuma ação pedagógica está desatrelada à conjuntura social. Então, a gente viu isso mais especificamente durante a pandemia, porque a gente, tudo bem, eu vou pensar na minha prática pedagógica, mas se tem uma pandemia eu não posso fazer muita coisa, se a gente tem que fechar a escola, eu vou para a escola para dar aula sozinha, para dar aula para ninguém, então a gente precisa entender isso a gente meio que deu uma ratificada, pelo menos para mim ficou bem latente isso. Os professores e professoras se mostraram agenciados e agenciadas para além dos princípios ético-políticos, também para o contexto social. Então, o que eu percebi bastante foi essa preocupação na escrita dos relatos, nas entrevistas e nos vídeos. Que susto. E aí a gente percebe esse compromisso com a educação, no geral, e com o componente curricular de educação física em específico, e também a gente percebeu que as cenas didáticas elas foram possíveis durante toda a pandemia. Então, as cenas didáticas foram vistas no ensino remoto, no híbrido e no presencial, que a gente já tinha esse conhecimento de antes, né? O que a gente percebeu também é o registro como não apenas uma cena didática, mas também como uma ferramenta importantíssima para a produção de memória. Uma ferramenta bem bacana para a gente fazer a avaliação, né? Registra a avaliação juntos. Eu sempre olho para a Nina e falo de avaliação. Mas também para a produção de memórias. E é isso que a gente vê. Os registros estão aonde? Nos sites. No site do GPF, nos relatos das pessoas que estavam trabalhando. Então, usei bastante dos registros. Né, Marcos? Pode passar, por gentileza. Já estamos caminhando para o final. E aí, todas as pessoas que eu entrevistei, eu perguntei, e aí, gente, como é que vocês definem a pandemia em uma palavra? E aí, chegou isso aí, essa nuvem de palavras, que eu tenho certeza que se a gente perguntasse isso agora, as palavras iam ser diferentes, Marcos. Com certeza absoluta. Ele tá na caixa de areia dos gatos, quer saber? Eu acho que isso já foi longe demais. Ele vai ganhar uma guloseima toda vez que entrar, não é ruim. Isso foi tudo. Você lembra o que a gente fez? 1000 vezes, porque durante o percurso nós trabalhamos juntos muitas vezes. E naquele período pandêmico, quando a Raquel e eu ficávamos na sala sozinhos, lembra? Aí vinha a sessão de derrubar a galera, né? Porque a galera que estava lá na sala não estava. Você lembra? Aí a gente descobriu que estava de fato na aula. Era muito bom. Ô, Marcos, estamos acabando, gente, juro para vocês. Pode passar, por favor. E aí, gente, vem a parte que dá uma emocionadinha aqui. Eu ia fazer isso no início, só que eu tinha certeza que eu não ia dar conta, que eu ia começar a chorar desesperadamente, porque
o que acontece, gente? Eu sou uma pessoa extremamente sensível. E aí, chegamos aqui, em São Paulo, com aquela frase do crioulo, né? Não existe amanhã SP. O que aconteceu? Não existe amanhã... Ferrou. Não pode falar a palavra. Fudeu. Como é que vai acontecer? Como é que eu vou... Eu super sensível, super mineirinha, assim... Não, ferrou. E aí, assim... Gente, milhões de coisas acontecendo... Adaptação à metrópole, estava longe de casa, várias e várias coisas, muitas novidades, e aí dentro da USP, na pós-graduação. E aí eu parei, pensei no que o Marquinhos falou, do tipo, cara, realmente, esse texto é frio, não tem nada de mim aqui, absolutamente nada de mim, quando ele me chamou a atenção. Porque a gente se torna essa pessoa fria. A gente se torna aquela pessoa que vai entregar um texto, só que não tem nenhuma impressão nossa ali, né? E aí eu começo a dissertação pedindo para que a gente pare um pouco e a gente fale de afeto, a gente levante a bandeira do amor, do afeto, do respeito à vida. E aí eu ia fazer isso no início, mas espera aí, deixa eu continuar falando. Deixa eu falar, e aí depois a gente vê se a gente dá conta de falar. E eu faço esse apelo no final, gente. Vamos dar uma paradinha, porque olha só, tudo que a gente estudou, um monte de coisa que aconteceu, eu estou falando para pessoas muito queridas que estão aqui. E essa frase que a Marina falou na entrevista, para quem não sabe, mas ela é a Marina, famosa do currículo cultural. Elas reverberaram em mim desde a primeira vez que eu ouvi. Depois, quando eu fui fazer a transcrição, eu fiquei, cara, muito foda isso. As memórias que são produzidas nos afetos e nos encontros têm muito a dizer. E, assim, muita coisa, mas muita coisa que tem a dizer mesmo. E tanto que a gente tem essa dissertação pronta. E aí eu entendi que é possível fazer pesquisa com afeto. E eu também percebi isso na disciplina da Fabi, em diálogo com a Hartmann, que é possível produzir memória com cuidado e com respeito às vidas perdidas para a Covid-19, e a gente tentou fazer isso, né? Então, finalizando aqui, eu dedico esse trabalho a todas as pessoas que perderam a vida para a Covid-19, a todas as pessoas queridas que estão aqui. E aí eu vou, né, dar uma puxadinha de saco a esse orientador com esse topete mais invejado do Brasil. Todo mundo quer saber como que ele mantém esse topete. Todo mundo quer saber. Há 20 anos, tem 20 anos de topete, mano. Todo mundo quer saber. E agradeço também ao Wilson e à Lud, que estão lá do outro lado, lá na minha cidadezinha, que eles fazem parte da minha trajetória, gente. A Lud é uma pessoa sensacional na minha história. Ela teve sabe, aquela responsabilidade de um estalinho, assim, tipo, presta atenção no que você está fazendo, presta atenção no que você está fazendo, já, opa, pera lá que eu preciso mudar aqui, E o Wilson, fiz as pesquisinhas com ele, né? E aí eu tomo emprestada a filosofia Ubuntu para finalizar, dizendo, eu sou porque nós somos. Obrigada, gente.